Tudo bem? Pronto, agora sim, estamos escutando o áudio aqui, estava com um probleminha. Sou Ivan Bezerra, tudo bom? A gente fala da George, que é uma rede de relacionamento feita para mostrar tudo de melhor que existe nos territórios, nas regiões mais longínquas e mais gostosas de se conhecer e de se consumir todos esses produtos. Hoje a gente vai falar de um produto muito especial, que é o biscoito, né? Hoje é o Dia Nacional do Biscoito, 20 de julho. E nada melhor do que a gente fazer uma referência à Vitória da Conquista. Aqui na Bahia, eu falo de Jequié, próximo de Vitória da Conquista, mas Conquista realmente, além de ser conhecido como uma terra fria, uma terra diferente, né, do que a gente tem no Nordeste, também tem essa relação muito forte com a boa culinária. E o biscoito realmente é uma boa referência, uma ótima referência em Vitória da Conquista. Ainda não é indicação geográfica, mas o pessoal está buscando por isso. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Temos aqui convidados de peso, convidados muito especiais. Temos o professor Alcides Caldas, ele que é professor da UFBA, né, um especialista em indicações geográficas. O Bruno Cruz, que é representante do SEBRAE, também a Marta Rodrigues, ela que acabou de se formar em propriedade intelectual, né, pelo Profinit, e ela trabalha no IFBA também, que é um órgão que busca muito esse reconhecimento para as regiões e para os produtos feitos pelas regiões, e também o Wagner Vieira, que é um produtor lá de Vitória da Conquista, um produtor de biscoito. A família dele já vem, né, de um longo período, e ele vai falar também um pouquinho sobre como que é a produção, o que se busca com biscoito. Então vamos lá, depois dessa apresentação rápida, eu queria que vocês, nossos convidados, falassem um pouquinho. Primeiro aqui vamos por ordem alfabética, então, né? Eu acho que o professor Alcides, ele poderia falar para a gente como que é poder participar, falar um pouco do biscoito. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer o convite seu, Ivan, de participar dessa discussão, né? Cumprimentar Bruno, Marta e, em nome de Wagner, cumprimentar todos os produtores de biscoitos de Vitória da Conquista, parabenizá-los por esse dia, né? O Dia do Biscoito, né? Então, isso marca efetivamente uma organização social, parabenizar a essa comunidade que hoje aí celebra os seus produtos e que são muito bem-vindos no nosso café da manhã, no nosso café da tarde. Já é um produto conhecido, né, do nosso público. Nos mercados a gente já vê esses produtos e a gente já identifica a origem e a procedência desses produtos. Então, é só parabenizar vocês por esse percurso todo que vocês chegaram para conseguir exatamente um padrão de produção de qualidade que nos faz, na realidade, felizes, né, degustando exatamente desses biscoitos. Muito obrigado. Maravilha. Professor Bruno, o senhor poderia se apresentar também um pouquinho melhor, você que é do SEBRAE, e falar um pouquinho já de cara desse belo produto que é o biscoito de conquista? Seu microfone está desligado, aparentemente. Boa tarde, Ivan. Agradecer a George aí pelo convite para falar desse tema tão gostoso que é o biscoito. Dizer que é uma alegria aqui estar participando desse momento com o professor Alcides, com a Marta, e tem sido uma parceira dos últimos anos aí em tratar dessa temática do projeto do biscoito. Wagner, que é um parceirão nesse projeto. E dizer que 20 de julho é uma data que merece ser celebrada. Um produto tão gostoso, a gente não pode deixar de celebrar, né? Aqui já está separado a minha mesa para daqui a pouco tomar um cafezinho com biscoito. E quando eu comecei esse tema do biscoito há 2, 3 anos atrás, eu costumo dizer que foi um presente que o SEBRAE me deu. E é um tema apaixonante. É um tema apaixonante, um tema com um enorme potencial para modificar não só o território de Vitória da Conquista, como as adjacências, né, as vizinhanças aí, em termos de impactos econômicos que o produto pode trazer, se ele for bem estruturado, e, claro, agregar de forma estruturada também a cultura de Vitória da Conquista, essa história que já vem de muitas gerações. Bacana, muito bom, então. Marta, se apresente. Você que acabou de estudar muito, né, sobre propriedade intelectual, sobre transferência de tecnologia, sobre também indicação geográfica, que é um dos ramos
da propriedade intelectual. Parece que a gente teve um pequeno problema aqui com Marta, o sinal tá travado. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, a gente conversa com o Wagner, pode ser, Wagner? Aí você vai se apresentando enquanto Marta retorna aí. Você que é produtor, não é isso? Isso, boa tarde. Boa tarde. Estou aqui representando os produtores de Vitória da Conquista, agradecer a oportunidade. E aqui para falar do biscoito é sempre uma satisfação, como eu sempre falo com o pessoal que está envolvido no processo e na busca do IG aqui, né? Do biscoito de Vitória da Conquista. É uma satisfação para mim e para minha família fazer parte desse projeto. Maravilha, satisfação toda nossa. Que é isso. Ivan, me ouve agora? Te ouço, mas sua imagem ainda não retornou, Marta. Vamos ver aqui. Vamos ver como que... Para mim, está aparecendo aqui na tela. Bom, vamos lá, então. Eu fico aqui aparecendo contigo, tudo bom? Aí, vai ficar, infelizmente, um pouco travado, mas a gente vai falando. Se apresente, por favor. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez, junto com o Bruno, que nos últimos 2 anos aí foi muito parceiro na minha pesquisa, contribuiu muito. Já conheço o Wagner também, conheci na minha pesquisa, o professor Alcides, que fez parte da minha banca de defesa. Então, assim, parabenizar você por essa iniciativa, que é muito bom a gente estar falando sobre esse tema, né, de indicação geográfica, que ainda é muito desconhecido no Brasil e precisa ser divulgado mais. Com certeza, Marta. Eu queria voltar a Wagner pelo seguinte, Wagner, eu quero começar com você esse debate, porque você é produtor, você, na verdade, pelo que eu soube, você recebe essa herança da sua família, né? Eu queria que você falasse um pouco da relação do biscoito com a vida de vocês, o que representa o biscoito para vocês? Pronto. O biscoito, assim, iniciou com minha mãe, né? Teve minha avó, que passou para minha mãe, mas a gente foi recebendo vamos dizer, esse legado, que foi passado para a gente. Falar do biscoito é sempre bom, porque não é somente a questão do ganho para a sobrevivência, é a questão de prazer. Você vê uma pessoa fazendo uma massa, você está ensinando, como minha mãe sempre contrata colaboradores que não sabem, está passando as receitas, ensinando no dia a dia, alguns projetos que a gente vem fazendo, até para as crianças, ver a satisfação de uma criança com a mão na massa, isso faz ser uma coisa tão gratificante, e tem sido uma coisa da nossa família, que não é só minha mãe que faz, tem minhas 3 tias minhas que fabricam biscoito. Então, é uma coisa que eu posso dizer que está quase intrínseca na família. Então, é uma satisfação enorme sempre estar ali falando do biscoito, ou estar comentando sobre os comércios de biscoito. É um prazer, muitas vezes, estar nas reuniões ali com o Sebrae, com a Prefeitura, conversando acerca desse tema do IG, porque a gente vê o potencial da nossa cidade. Não só a nossa família aqui, como é uma coisa que foi descrito no IG, que é um sabor com tradição de família. A gente vê que a maioria dos produtores de biscoito vem, assim, de famílias, são primeira geração, segunda geração, terceira geração, que tem levado esse legado adiante e está fazendo com que o biscoito de Vitória da Conquista seja reconhecido aqui no Sudoeste e agora buscando essa indicação geográfica para ser conhecido no Brasil. Que maravilha! E me diz mais uma coisa, você tão jovem, né? Qual o seu gás para continuar trabalhando com biscoito, para ir à frente com biscoito? Eu acho assim que trabalhar com biscoito, como eu disse, é uma satisfação, né? Tentar levar, eu vejo no meu caso aqui, tentar dar orgulho para minha mãe de levar o nome dela adiante. Porque uma pessoa colocar sua cara a tapa, botar um nome, seu nome, vamos dizer assim, em um produto, tem que ter uma questão, vamos dizer assim, saber mesmo o que está fazendo e garantir aquele produto. Então, a gente tenta ter esse gás aí, meu irmão Júnior, a gente tenta levar isso, entendeu? Essa questão do biscoito, do nome Railda, para o pessoal saber que é um produto de qualidade, que tem um sabor diferenciado. E esse gás que nos motiva dia após dia, além do potencial que o biscoito tem, né? Eu acho que tem muito dessa questão da veia empreendedora. Acabou que nossa mãe acabou passando isso para a gente no dia a dia, fazendo biscoito, vendendo biscoito, levando a gente para feira, armando barraca de feira de manhã cedo, levando para vender em outras cidades. Acabou que a gente criou uma paixão por isso. Tanto que o meu ganho, assim, meu sustento de vida e do meu irmão e o da minha mãe só vem disso.
e a gente vive do biscoito, entendeu? Exclusivamente do biscoito. E isso que nos motiva dia após dia, tá vendo as pessoas comendo, tendo satisfação, os clientes buscando a gente. E agora, com o apoio do Sebrae, na pessoa de Bruno e da prefeitura, com o apoio do pessoal de Silvia e do secretário, a gente está vendo que a gente pode levar isso adiante. Como uma colega nossa disse nas reuniões, a gente está com a galinha dos ovos de ouro na mão. É isso mesmo, Bruno? Eles estão com essa galinha de ovos de ouro? Realmente tem esse potencial todo, o biscoito de Vitória da Conquista? Seu microfone. Isso, Ivan. Eu costumo dizer, quando a gente começou esse projeto, a gente começou a vislumbrar as primeiras informações dos estudos que a gente começou a fazer antes de executar o projeto, é assim, não é o que os biscoitos ganham, porque eles ganham, né? Para você ter ideia, o faturamento de todos os biscoitos aqui, a gente fez um estudo em 2018, representa 70 milhões de reais ano, o biscoito de Vitória da Conquista. E não, então, a pergunta é, não é o que eles ganham, mas o que eles deixam de ganhar a partir do momento em que não há uma valorização, uma estruturação no biscoito de uma forma mercadológica para a gente estar inserindo esse biscoito no mercado. O Wagner citou aí, por exemplo, ele já é a terceira geração da família, né? Ou seja, essa história da Railda Biscoito Doce de tantos outros fabricantes, muitas vezes a gente tem uma coisa até que fala com eles, olha, vamos inserir essa história dentro da embalagem, vamos inserir essa história no produto de vocês, porque o mercado, ele gosta disso, ele gosta de estar conhecendo o que ele está comendo, absorvendo. Então, quando a gente fala em estar estruturando essas empresas, a gente fala em estar buscando aquilo que de legítimo o Biscoito de Vitória da Conquista tem, né? Que é um produto com alto valor agregado. Dias atrás mesmo, eu passei até no grupo de fabricantes de biscoito que a gente tem aqui, uma notícia, eu participei de uma live sobre marketplace, e quando eu fui pesquisar lá produtos que tem no Mercado Livre, né, derivados dessa live, eu encontrei biscoito de Vitória da Conquista. Esse biscoito fabricado em São Paulo. Ou seja, isso é um grande teste em relação ao sucesso de um produto. É quando ele passa a ser imitado. E a gente tem a imitação do biscoito de Vitória da Conquista, tanto em São Paulo, como a gente visualizou, como já temos em Salvador, em feira. E aí, muitas vezes, esse mercado ele acaba, de certa forma, sendo roubado dos seus legítimos donos, que são os fabricantes locais do biscoito. Então, a gente estruturou um projeto, junto com parceiros, em 2018, para tentar proteger esses fabricantes, né? E aí a gente começou a fazer uma série de ações para justamente estar começando a trabalhar com isso. E, digamos assim, a cereja desse projeto seria o alcance da indicação geográfica de procedência. A gente fez um diagnóstico em 2019, esse diagnóstico apontou o potencial que nós temos para obter a indicação geográfica por procedência do biscoito de Vitória da Conquista. No entanto, esse mesmo diagnóstico, ele apontou muito trabalho a ser feito. Por exemplo, um dos maiores desafios, a formação da governança do setor. A gente tem que criar essa governança. Embora a história do biscoito seja rica, embora a gente tenha um número bem superlativo de pessoas envolvidas na cadeia, por exemplo, nesse mesmo estudo de 2018 que nós fizemos, que foi um estudo de competitividade, a gente levantou 285 empresas de biscoito em Vitória da Conquista. Dessas 285, 72 formais e 213 informais. Então, a gente tem que começar a fazer com que essas empresas, esses proprietários, fabricantes, conversem entre si para começar a iniciar uma governança. No final do ano passado, em 2020, avançamos um pouco com a criação do Fórum das Empresas de Biscoito, no qual o Wagner ele é um dos coordenadores. E esse fórum, o objetivo é preparar as empresas, né, começar a criar um canal de comunicação, um elo entre esses fabricantes, para que, no futuro, a gente possa estar criando a associação dos produtores de biscoito de Vitória da Conquista. Que é o caminho para se chegar a IG, né? Exatamente. Então, a governança, ela se coloca como um grande desafio, né? Porque, por exemplo, a gente fala em 285 empresas. Até o momento, o projeto conseguiu atender 35 empresas de biscoito.
É um avanço, estamos avançando, é uma coisa positiva, mas, no entanto, 35 empresas no universo de 285, aí é um número baixo ainda do potencial que essa cadeia do biscoito pode alcançar em termos de valorização no mercado. Ó, mesmo paradinha ali a imagem dela, eu vou colocar ela nessa conversa, porque tem muito a ver com o trabalho que ela desenvolveu. Ainda está congelada a sua imagem. Mas vamos seguir assim. Alguma coisa está acontecendo, infelizmente, mas, claro, o conteúdo vai ser mais importante. Me diz uma coisa, Marta. Você desenvolveu esse trabalho e qual foi a sua percepção em relação aos produtores? Eles estão com esse interesse realmente de promover, né, a cadeia produtiva do biscoito para que se chegue a uma indicação geográfica ali na região de Conquista? Qual foi sua percepção em relação a isso? A percepção que eu... Não, aí seria, eu pensei que seria para a Marta falar, mas eu acho importante também você falar depois, viu, Wagner? Mas vamos escutar primeiro a Marta e daqui a pouco a gente te escuta, tá ok? Ivan cortou um pouquinho a sua fala, mas eu acho que deu para entender a sua pergunta. Okay. Então, eu fiz a minha pesquisa, foi tema da minha dissertação. É uma pena a gente não estar conseguindo escutá-la, né? Campo, fiz uma pesquisa com alguns produtores e utilizei uma metodologia que foi até o professor Alcides que me indicou, que é a metodologia do círculo virtuoso de qualidade ligada à origem. Essa metodologia foi desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é uma espécie de guia para os produtores nesse processo de implantação de um EG. E esse guia, ele é focado, essa orientação é focada no desenvolvimento sustentável. Então, eu fiz a minha pesquisa, tendo como base essa metodologia e utilizando as 5 fases da metodologia, que a primeira é a identificação dos recursos locais, onde é feita uma avaliação dos produtos potenciais da localidade, e identificando esses produtos é feita a conscientização dos produtores. A segunda fase é a qualificação do produto, onde se determina as regras de produção, né, que vão garantir a qualidade do produto e a exploração de forma sustentável. A terceira fase é a remuneração, que estabelece aí critérios de produção e de comercialização, de uma maneira que todos os agentes da cadeia produtiva tenham a rentabilidade adequada. A quarta fase, que é de reprodução dos recursos locais, né, que identifica os recursos locais que serão utilizados, as matérias-primas que serão utilizadas e de que maneira, né, essa exploração será de forma sustentável. E a quinta fase dessa metodologia, que é de políticas públicas, que é feita, então, a avaliação do sistema de apoio, né, que deve estar presente em todas as fases de uma implantação de IG, para promover o desenvolvimento não só da IG, mas também o desenvolvimento local, né? Porque a gente sabe que a IG tem demonstrado aí IG já registradas e já funcionando no país, que ele acaba tendo um impacto positivo na economia, né, na sociedade, com a geração de emprego e renda, com a atração de novas atividades, como, por exemplo, a atividade turística para a região. Então, com base nisso, eu fiz a avaliação desse produto, do potencial do produto para o registro de uma futura IG. E tem potencial, né? Porque até para a gente conseguir resumir para quem tem um interesse comum no biscoito, ou conhecer Conquista, ou já conhece, já provou esse biscoito, as pessoas querem realmente saber, né? Esse potencial para isso se tornar algo realmente legítimo ali daquela região, algo que marca aquela região, existe? Os produtores, eles estão dispostos a isso, Marta? Olha só, Ivan, eu identifiquei que o objetivo da pesquisa era identificar, né, oportunidades e entraves para esse registro. Então, o principal entrave identificado foi a falta de uma entidade representativa. Os produtores, eles não estão associados. Isso é primordial, esse é o primeiro gargalo que precisa ser resolvido. Identifiquei como grande oportunidade o potencial dos biscoitos e a notoriedade. Porque para que haja um registro de indicação geográfica, nesse caso específico, na modalidade de indicação de procedência, é necessário que tenha a notoriedade, né, que é a fama do lugar. E essa notoriedade do biscoito de conquista está atrelada ao saber fazer, que é típico da região. Como o Wagner falou, vem sendo passado de geração em geração. Então, eu identifiquei
que essa tradição de fazer biscoito dessa forma, a partir da fécula da mandioca, e esses biscoitos que são produzidos lá, vem sendo passado de geração em geração há mais de um século. Inicialmente, as famílias produziam para o seu consumo. A partir do crescimento da cidade, algumas famílias foram vendo uma oportunidade de ter uma outra fonte de renda e começaram a fazer o biscoito também para vender. Então, esses são os dois pontos principais, né? Esse potencial, que é a fama do biscoito, a notoriedade, e o gargalo, que é a falta de uma entidade representativa. Identifiquei também outras coisas a partir daquela metodologia, né? Que são muitos biscoitos produzidos, são vários sabores, cores, formatos. Então, é necessário escolher um biscoito ou mais de um biscoito para que seja protegido pela EG. Foi identificado também algumas dificuldades, como rotulagem, a embalagem adequada para o transporte em longas distâncias. Então, na minha pesquisa, eu identifiquei os gargalos e propus algumas soluções, como parcerias com as entidades de ensino já presentes e que fizeram parte inicialmente aí dos grupos de trabalho, né, promovidos pelo SEBRAE, como o IFBA, a UFBA, que também está presente em Vitória da Conquista, o ESB, para desenvolver parcerias, para fazer análise nutricional dos biscoitos e desenvolver essa rotulagem adequada, né, com todas as informações necessárias, embalagens também, enfim, tem um longo caminho aí para trilhar, né, em busca dessa proteção, desse registro. O caminho parece longo, mas pelo menos já se mostra um caminho, né? O ruim é quando a pessoa quer desenvolver algum negócio, ou uma cadeia como essa, e não sabe por onde começar. Eu acho que trabalhos acadêmicos como o seu realmente mostram esse horizonte aí e tendem a facilitar muito a vida de produtores como o Wagner, por exemplo. Eu acho que a opinião dele nesse sentido seria muito adequada nesse momento, para que ele falasse justamente qual a visão sua em cima de trabalho que busca realmente esse desenvolvimento, Wagner. O que a gente tem enxergado desde o início do projeto é que, assim, realmente tem um grande potencial, tem esse entrave, né, que já está sendo sanado, né, com o apoio do SEBRAE, da Prefeitura, algumas entidades que estão trabalhando para criar associação, mas o grande entrave mesmo está na mentalidade dos produtores, que muitos não conseguem enxergar, que se a gente se unir vai ser um benefício para a sociedade, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda e vai agregar mais valor aos nossos produtos. Mas eu creio que de pouco a pouco, que nem já foi dito em muitas reuniões que a gente participa, é um trabalho de formiguinha que o Bruno mesmo fala. Silvia também trabalha ali, batendo de porta, falando com um produtor, com o outro, e a gente está vendo que tem desenvolvido. A questão das universidades, né, das instituições educacionais, a gente viu que nos últimos projetos, a UFBA participou, o pessoal da Prime Biotech, se eu não me engano, falando da questão do biscoito, da fermentação, tudo isso aí está sendo trabalhado. A questão dos trabalhos acadêmicos, que ultimamente a gente tem visto aí como esse trabalho da amiga Marta aí, fora outros que estão aparecendo na questão do biscoito, porque quando a gente está ali na feira, muitas pessoas procuram a gente para saber, me dá informação do biscoito aqui, que eu estou fazendo um trabalho acadêmico. E a gente tem visto que o processo tem sido lento, mas tem produzido grandes resultados. E de pouco a pouco a gente vai conseguindo chegar lá e esse processo, eu creio que Conquista vai conseguir exigir. Ok. Acho que nesse momento agora, o que a gente poderia fazer? Conversar um pouquinho com o seu Alcides, né? Nosso professor, porque a gente está falando de IG, muito do nosso público muitas vezes sequer sabe o que é uma indicação geográfica. Professor, o senhor poderia, então, nos explicar um pouco do que é indicação geográfica, em primeiro lugar, de forma bem simples para o nosso público? Ok, vou tentar explicar mais ou menos o que é uma indicação geográfica, né? Na realidade, uma indicação geográfica a gente não cria, na realidade a gente reconhece, tá? Então, o órgão para fazer isso no Brasil é o Instituto Nacional da Propriedade, né, Industrial. Então, a gente tem aí um repertório, né, de leis, a Lei 9.279, né, que aparece a figura da indicação geográfica como modalidade de propriedade intelectual, e temos a Instrução Normativa também do NPI, a Instrução Normativa 92, que define aí como deve ser feito os registros das indicações geográficas no Brasil.
tá? Agora, essas indicações geográficas é um tema recente no Brasil, mas no mundo como um todo, principalmente na Europa, se discute isso, né, há muitos e muitos anos. Né? Se fala de indicação geográfica e desde o século XII, século XIII, que era a necessidade de proteção de produtores com relação à circulação de determinado produto. Tá? Então, aí a gente pode falar no século XIX com o Acordo de Paris, final do século XIX, também já vinha nessa linha de proteção, né? O Acordo de Lisboa, o Acordo de Madrid, até chegar em 1994, quando é criada a Organização Mundial do Comércio, onde vai estar reunido aí 180 países, né, do mundo como um todo, e vão legitimar o Acordo dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionado com a circulação do comércio, né? Que é chamado Acordo TRIPS ou Acordo ADIP. Tá. Então, isso acontece em 94, né? Todo esse receituário, né, de legislação vai ser incorporado no Brasil, né, também em 94, e em 1996 é criada a nossa Lei de Propriedade Intelectual. A partir daí, a gente vê, né, a criação das IGs no Brasil, começando com a Vale dos Vinhedos, que foi a primeira IG brasileira, né, a indicação de procedência, que foi registrada no ano 2000, e a partir daí a gente vê um crescimento significativo, mais lento e gradual, né, na obtenção desses registros de indicações geográficas no país. Nós temos hoje no Brasil em torno de 70 indicações geográficas do Brasil, tá? Praticamente todas, os 60% dessas IGs, estão localizadas no centro-sul do país. Tá? No Nordeste, nós temos 14 indicações geográficas e na Bahia nós temos 4 indicações geográficas. Né? As uvas de manga de São Francisco, que é uma IG que pega áreas do estado da Bahia e do estado de Pernambuco, são as margens do submédio de São Francisco. Então, a IG ela não tem um tamanho ideal. Ela é o espaço geográfico onde se localiza a produção de determinado produto, onde se encontra um conjunto de pessoas que repetem uma aprendizagem de um determinado produto. Tá? Então, nós temos aí, na Bahia, a IG das uvas de manga de São Francisco, tivemos aí a criação da indicação geográfica da microrregião de Abaíra, né, para a cachaça, um dos produtos mais conhecidos da Bahia também. Temos hoje o café do oeste da Bahia e temos a indicação geográfica das amêndoas do cacau. Tá? São essas IGs já registradas e temos outras que estão aí em estudo, em elaboração, como é o caso dos biscoitos de conquista, esse trabalho de marco, o trabalho do SEBRAE, já vem desenvolvendo aí há um tempo. Isso já demonstra, né, essa necessidade de criação dessa indicação geográfica. Mas temos o azeite de dendê também, que está sendo feito, da costa de dendê, a farinha de copioba, né, as sendas de salbara, as sendas as cerâmicas de Maragogi-Pinho. Tem alunos que estão estudando agora também os doces lá da Caatinga do Moura, os couros de Pirá. Nós temos uma série, um potencial muito grande na Bahia de criação de indicação geográfica. Mas, seguindo aí para o caso dos biscoitos de Vitória da Conquista, ela já é uma IG na realidade. Ela é o nome que se tornou conhecido, né, pela fabricação do biscoito. Quando a gente chega em determinado lugar, em um determinado mercado ou área de comercialização, a gente já identifica esses produtos. Tá? Então, esse trabalho que o Bruno e o Wagner colocam muito bem, que é esse legado que é trazido, tá? Esse é um legado que é construído, na realidade, pelo sacrifício de gerações. Se chegar a esse patamar de reconhecimento, já é uma valorização fundamental para a coletividade que está envolvida nesse projeto de criação de uma indicação geográfica. Para ser criada objetivamente uma indicação geográfica, a gente precisa do quê? Pela Instrução Normativa número 92. A gente precisa de um território demarcado. E esse território demarcado, a ideia é, ao mesmo tempo que você protege um determinado produto, se você não for, de certa forma, flexíveis na construção do caderno de especificações técnicas, a gente pode excluir pessoas, tá? Produtores. Então, a ideia é trabalhar um caderno,
né, de certa forma, mais flexível, né, que possa, na realidade, incluir o maior contingente de produtores, ou previsto, né, no território. Então, que nome do lugar, na realidade, é essa indicação geográfica? Então, a gente sabe dos produtores de Vitória da Conquista, sabemos dos produtores também de Codeúba, que também produzem praticamente o mesmo produto. Então, que nome de lugar é esse? É o nome do lugar que se tornou conhecido. Então, Vitória da Conquista é o nome desse lugar que se tornou conhecida, entendendo-se que o território da indicação dos biscoitos pega áreas do município de Vitória da Conquista e áreas do município de Condeúba também. Então, a gente tem que pensar no território da IG, nesse território da propriedade intelectual dos produtores de biscoitos. Tá? Então, a gente tem exemplo, a venda de Salbara. A venda de Salbara é feita numa rua de Salbara. Então, o espaço territorial é aquele. Tá? Quando falamos de Cachaça, Bahia, 80% é no território do município de Abaíra, mas parte, né, o restante, os 20%, tem uma parte em Piatã, uma parte em Mucugê, uma parte em Jussiape. Então, o nome de lugar que se deu para essa indicação geográfica foi micro-região Abaíra, que envolve exatamente os 4 municípios, tentando reconhecer que produtores de Abaíra, da cachaça Abaíra, também se encontram em municípios limítrofes ao território delimitado. Tá? Então, uma é a questão do território demarcado, o outro, que é o caderno de especificações técnicas, e aí não é inventar muita coisa, é escrever e reproduzir o que vocês já fazem, tá? E aí o grande desafio é trabalhar 2 conceitos, que é a questão da tradição e a questão da inovação. Como aliar a essas 2 palavras como forma de você não retirar a característica da originalidade do produto por conta da tecnologia. Tá? Então, por exemplo, vou pegar lá o dendê, a paisagem do dendê, tá? A gente se orgulha bastante desse produto, mas para se colher um cacho de dendê, existe uma pessoa que se chama peão, que sobe a 20 metros, né, na árvore do dendezeiro para cortar. Tá? Então, nós já avançamos muito na ciência e na tecnologia. Nós vamos ainda encarar esse tipo de trabalho, né, dentro dessas condições. Então, a gente precisa encontrar formas de facilitar o trabalho das pessoas. Então, a gente precisa inventar uma máquina, um elevador que suba, que facilite, né, a subida desse trabalhador para fazer o corte exatamente. Então, é casar tradição e usar o bom senso nos conceitos que vão trazer aí a ideia de tradição e de inovação. E aí, nesse caderno, é tentar buscar, na realidade, o que é original, tá? Porque aí a gente tem uma quantidade enorme de produtos, né, que é preciso identificar o que é mais original nessa produção que foi, né, que é reconhecida pelo esse consumidor na realidade. Então, a ideia da cooperação entre os produtores e não a competição desses produtores, porque essa competição vai se dar em cima de produtos que acontecem em outras regiões. Então, o produtor do biscoito de Vitória da Conquista não pode entrar no nível de competição, não é? que pode matar aí a galinha dos ovos de ouro, tentando impor uma forma de um processo de produção. Mas a competição está em outras regiões que produzem. Então, é comparar o biscoito de Vitória da Conquista, por exemplo, com o de Santiago, produzido em Minas Gerais. Que características nós temos que são singulares, que a diferenciam de outros produtos que são feitos na região. Então, é buscar, não é copiar nada, é apenas ressaltar a forma de fazer e a transparência na forma de fazer esse produto. Mostrar ao consumidor, ao cidadão, como é feito. E eu acredito que depois, nesse pós-pandemia, né, esses produtores de alimentos, cada vez mais, né, esses protocolos vão se tornar mais exigentes, porque produzimos alimentos. Tá? E essa transparência da forma de fazer que é precisa ser demonstrada para o público, né? E aí eu acredito que essa transparência é uma forma de você relacionar, né, o produtor, né, com o consumidor, ampliar cada vez mais essa relação de confiança entre esses 2
protagonista do processo produtivo do biscoito de conquista. A entidade ela é fundamental, o registro só é feito através de uma entidade e é preciso, né, criar um conselho, né, regulador da própria indicação, que é o órgão que vai zelar aí pelo saber fazer que está estabelecido no caderno de especificações técnicas. Então, esse conselho regulador, ao mesmo tempo que ele vai fiscalizar o produtor, ele tem que ajudá-los, na realidade, a que ele chegue no padrão estabelecido pelo IG. Então, a ideia não é excluir produtores, mas o Conselho Regulador, a partir do momento que ele vai analisar um produto, ele vai expedir os códigos de barra, autorização do uso das etiquetas, das propagandas dos biscoitos, ele precisa dizer, né, o seu produto está ok com o caderno de normas, mas o produto de um determinado produtor pode não estar. Então, esse conselho tem, né, a obrigação moral e técnica de mostrar para ele que ele precisa corrigir. É na manteiga, na farinha que está usando mais, ou seja, as formas de aprendizados que cada um de vocês já adquiriram. Tá? Então, eu não acredito que a gente, no biscoito, tende a excluir muitas pessoas, porque a adaptação é uma forma muito... É possível ser feita essa adaptação. Tá? Então, a gente vai ter produtores que vão ter dificuldade, o Conselho Regulador, na realidade, é o órgão que pode, né, facilitar exatamente esse tipo de informação para que esse produtor se adeque. Precisa ser construída uma narrativa, né, mostrando aí como foi adquirida essa notoriedade de fazer biscoitos, tá? E aí a Marta, ela já adiantou bastante isso, nessa notoriedade a gente pode buscar aí através das recortes de jornais, de revistas, né, que vem falando, né, sobre os produtos, as dissertações, os trabalhos acadêmicos também mostram, na realidade, essa notoriedade, ou seja, as receitas, os livros, os contos, cartas de um produtor para outro, isso são elementos que mostram a notoriedade, né, de um determinado produto. Então, acho que vocês estão aí com a galinha de ovos da mão, tá? Basta aí, de certa forma, começar a tocar o processo, vão ter conflitos, sim, vão todos que vão vir no primeiro momento, não, mas pouco a pouco, né, o Instituto da Indicação Geográfica vai, de certa forma, seduzir a que outros produtores, na realidade, consigam, né, adentrar no processo de produção dos biscoitos de Vitória da Conquista. Era isso inicialmente. Inicialmente, já deu uma aula completa, professor, que isso, maravilhoso, muito bom um conteúdo como esse, realmente, muito obrigado por poder compartilhar esse conhecimento com tanta gente, né, através desse vídeo aqui, eu acho que essa é a nossa intenção. É uma obrigação nossa. E muito satisfatório, realmente. Aí eu queria, nesse mesmo sentido, conversar com o Bruno, para saber dele, diante disso tudo, Bruno, o potencial mercadológico, porque o Sebrae ele busca essa questão comercial também, né? O desenvolvimento econômico por meio do produto ou de uma cultura de industrialização ou de comércio, enfim. Me diz, na sua opinião, se existe esse potencial realmente e se ele pode ser melhor aproveitado, né, para a questão do comércio, questão do desenvolvimento econômico, não só dos produtores, mas da região como um todo, né? O biscoito, ele tem um enorme potencial mercadológico e de alavancar não só os resultados das empresas envolvidas, como também do próprio território de Vitória da Conquista. Eu costumo dizer o seguinte: imagina a gente desenvolver um turismo estruturado para a cadeia do biscoito e café de Vitória da Conquista. Hoje, Conquista trabalha muito com a lógica de turismo de negócios. Só que a gente não explora a potencialidade ainda do biscoito e café. Eu tive em Santiago, o professor Cid até citou Santiago, eu tive em Santiago em setembro do ano passado, pude conhecer um festival gigantesco que eles organizam anualmente, que é o Festival do Biscoito. Santiago é um município de 15 mil habitantes. Durante os dias do festival, a população quadriplica, chega a 60 mil habitantes. Então, você vê o potencial de um produto gastronômico de atrair pessoas para o território. Eu brinco muito com o Wagner, com o pessoal. A gente poderia, por exemplo, desenvolver uma rota do biscoito em Vitória da Conquista.
Existem alguns lugares de Conquista que são conhecidos como produtores de biscoito, como o bairro de Campinhos, mas a produção como um todo ela é distribuída geograficamente em vários bairros. Imagine a gente criar uma rota do biscoito em Vitória da Conquista, no qual as pessoas que vêm aqui fazer negócios, muitas vezes podem trazer sua família, e essa família está visitando essas empresas de biscoito. E a partir dessa visita, que você teria um mapa, uma rota de empresas a serem visitadas, você poder também harmonizar o processo do biscoito com a bebida. Um biscoito com chá, um biscoito com vinho, um biscoito com cachaça, um biscoito com café, enfim, é um potencial gigantesco. E em termos de potencial mercadológico para as empresas, eu citei no início aqui que um termômetro para a gente saber um sucesso de um produto é o quanto ele é limitado. E os produtos de Conquista, eles são limitados. Quando a gente organizou nesse projeto, Ivan, vários eventos de feiras. Levamos eles a visitar o Super Bahia, que é o maior evento supermercadista da região. Eles exporam aqui ano passado no Festival de Inverno da Bahia, e nesses eventos a gente pôde medir a taxa de atratividade do produto para com o seu mercado consumidor. Eram estandes bem frequentados, bem disputados. Teve um dia lá no Festival de Inverno que a gente não deu conta de chegar e receber tanta gente. No Super Bahia, a mesma coisa. Mas, como Marta falou, a gente precisa fazer algumas adequações dos produtos, né? A questão da embalagem ela tem que ser melhor trabalhada, a questão de tempo de vida de prateleira desse produto ela tem que ser trabalhada também. E aí o professor citou uma questão fundamental em relação a Santiago, que é você respeitar as características do produto em cada região. O biscoito de Santiago, por exemplo, ele é um biscoito mais duro, é um biscoito saboroso, só que um pouco mais duro. E isso aí é proposital, por quê? Porque tem menos líquido no produto, então ele demora mais o tempo de validade para ele, para ser comercializado a regiões mais distantes. O biscoito de Conquista, ele é mais macio, isso significa uma maior quantidade de umidade no produto. E aí os produtores eles têm que chegar e definir. E aí, nosso produto vai circular aqui em regiões mais próximas ou mais distantes? Mas existe, como você perguntou, todo um potencial mercadológico para ser absorvido. E o nosso biscoito aqui, por exemplo, ele é comercializado de 13 a 18 reais o quilo. No entanto, tem produtores de biscoito que atuam em Salvador, em mercados de classe A e B, que esse mesmo produto, o mesmo biscoito, às vezes ele chega a ser vendido a 30 reais o quilo. Por quê? Porque o mercado ele aceita comprar esse produto, ele aceita pagar por esse produto, né? Então são testes assim que já existem, no qual a gente pode chegar e estar melhorando o nosso produto. Mas claro, como o professor Cides falou, a gente tem que respeitar também o perfil de cada produtor, não é excluir, mas respeitar o perfil. E dentro desse perfil, a gente detectou 3 públicos dentro do biscoito de Conquista. Aquele produtor do biscoito chamado biscoito caseiro, que é aquele mais típico do fundo de quintal, que não tem uma preocupação tão grande com a relação das boas práticas de fabricação, mas ele tem mercado. Existe o perfil do biscoito artesanal, é aquele que ele agrega a história da história da família no seu produto, ele prepara melhor a embalagem, então ele vende para um público mais selecionado, e tem aquele biscoito aqui em Conquista, que são os 3 perfis, concluindo, que é o semi-industrial, que ele coloca um intervalo entre parte do processo produtivo é artesanal e parte do processo é industrial. É por isso que ele é chamado semi-industrial. Esse tem um maior valor agregado para o mercado consumidor, né? Porque ele consegue cortar custos de produção. Mas ele não tira a característica do que é o biscoito de Vitória da Conquista durante o seu processo de produção. Maravilha também de explicação. Eu só vou pedir aqui, né, online mesmo, porque a nossa tecnologia permite isso, que Marta busque ver ou sair da conversa e voltar, porque realmente o vídeo ainda não retornou, pode ser que esteja desligado. Enquanto isso, eu vou conversando com o Wagner também, porque eu quero saber de você, Wagner, enquanto produtor, o que você achou dessa aula, né? Foram 2 aulas aí, né, com o professor Alcides e com o Bruno também. O que você achou disso? Você, enquanto produtor, isso estimula mais a buscar uma indicação geográfica? Com certeza, porque, como foi dito aí, o que a gente tem visto aí nas reuniões, no trabalho nesse projeto,
e como foi demonstrado aí, é a questão também de poder devolver para a sociedade aquilo que a gente está buscando para nossas empresas e para a sociedade em si de Vitória da Conquista e região. Só um exemplo. Enquanto a questão da produção artesanal, se todas as empresas se unirem, conseguir, na questão de geração de emprego, só para ter um exemplo, uma pessoa que faz um biscoito artesanal na mão ali, ela produz em média 7 quilos numa manhã. Num dia, ela produz 14 quilos. Um exemplo, só simplificando, você tem 285 fábricas, e cada dessas fábricas tiver 10 pessoas trabalhando, vai ser uma geração de emprego enorme nessa linha, nessa cadeia, certo? Imagine na questão semi-industrial, tudo, se a gente conseguir agregar valor lá na frente, e pegar essas pessoas e devolver para a sociedade em forma de trabalho, em forma de benefício. Eu acho, assim, que todo esse trabalho, todo esse projeto, agregando conhecimento acadêmico, conhecimento mercadológico do SEBRAE, atrelando com os nossos conhecimentos ali, que foi passado de tradição, uma tradição de família para família ali, eu creio que pode agregar muito ao território de Vitória da Conquista. E a gente tem buscado isso aí, acreditando que vai dar certo. Maravilha. Marta parece que retornou aqui agora. Está aparecendo aqui, pronto, vamos trocar aqui. Tudo bom, Marta? Então, diante disso tudo que foi colocado, qual a sua visão para o futuro do Biscoito e Vitória da Conquista? Então, como eu falei, foi identificado, né, o potencial do biscoito, mais alguns gargalos, como já foi dito aí, que precisam ser resolvidos. A questão das políticas públicas, né, que é esse sistema de apoio. Caiu? Não, continua aqui. Estamos juntos. Que é esse sistema de apoio que tem que estar presente em todas as fases. Então, assim, é preciso desenvolver aí políticas para estimular os pequenos produtores de matérias-primas, que eu identifiquei que os produtores, eles compram produto da região de Vitória da Conquista e também de fora. Por exemplo, o polvilho, alguns compram em fecularias do Paraná. Então, assim, é necessário de políticas para incentivar esses pequenos produtores de polvilho, né, da região, não só de polvilho, mas de outras matérias-primas, como ovos, manteiga, leite, e com isso está gerando emprego e renda para os pequenos produtores e desenvolvendo ainda mais a região. Bruno falou aí de uma rota do biscoito, eu até pensei, sugeri no meu trabalho, uma rota do café com biscoito, porque o café também é um produto importante para a economia da região, né? E, inclusive, estavam pensando também no EG para o café do Planalto da Conquista, eu acho que deu uma parada no processo, mas acredito que vai ser tocado adiante. Então, são produtos que se complementam. Então, um roteiro turístico, porque a atividade turística ela também é desenvolvida a partir de um IG, o roteiro um tipo de uma rota do café com biscoito, onde as pessoas pudessem visitar tanto as fazendas, né, produtoras de café, quanto aos locais de produção de biscoito, um centro cultural com uma espécie de museu desses dois produtos, falando sobre a tradição e a produção, né, a evolução dessa produção aí ao longo do tempo desses dois produtos, eu acho que seria interessante. A prefeitura já vem trabalhando aí junto com o SEBRAE, no projeto Biscoito, mas eu acho que precisa, sim, desenvolver aí políticas para estimular todos os agentes dessa cadeia produtiva. Potencial tem, né? A região aqui como toda, a Bahia, o Nordeste, nós temos muito potencial e o que falta mesmo, às vezes, é uma organização melhor, um estudo melhor sobre determinado produto, determinada linha de produção, né? E realmente o biscoito de Vitória da Conquista, sem dúvida, tem todo esse potencial, a gente percebe aí, fica muito claro. O que falta agora é arregaçar as mangas, trabalhar ainda mais. Eu sei, né? A gente sabe que o pessoal de Conquista, dessa rede de fabricação de biscoito, trabalha muito, faz um trabalho maravilhoso, mas é preciso se organizar ainda mais, buscar essa indicação geográfica para que os negócios expandam, que todo mundo ganhe com isso, né? Não só os produtores, mas também a cidade como um todo, inclusive para transformar como um polo ainda mais turístico, né? Que Vitória da Conquista já é um polo turístico, mas pode se transformar por meio do biscoito também. A gente está vendo aí algumas imagens da internet, né? São imagens lá do Mercadão, lá de Vitória da Conquista, onde se vende muito biscoito e outros produtos também. Mas, infelizmente, o nosso tempo está avançando rapidamente aqui, né? O conteúdo é tão bom que a gente nem percebe.
Aí eu queria já começar a me despedir, pedindo, Marta, já que você está em tela, para já falar qual a sua impressão dessa discussão, qual a importância do biscoito, enfim, dar suas impressões finais, por favor. Então, Ivan, como eu falei inicialmente, você está de parabéns por essa iniciativa. Foi muito importante, né, debater esse tema. Como eu falei no início, ele não é tão conhecido assim, né, da sociedade. Iniciativa como essa é muito importante. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com todos Eu é que vocês. agradeço, viu, Marta? Sua disponibilidade e parabéns pelo trabalho, ficou maravilhoso. Obrigada. Professor Alcides, qual a sua impressão desse momento? Eu achei ótimo participar desse diálogo com vocês, né? Então, para concluir, desejar boa sorte a vocês. Esse dia é um dia maravilhoso. Ele tem que ser transformado num dia de comemoração, sim, um dia de festa, um evento, agrega pessoas, traz pessoas interessadas, se comercializa aí. Eu acho que a gente tem que pensar também no e-commerce. A gente perde muito, né, em não utilizar essa ferramenta. Então, por exemplo, morei em alguns países da Europa, Itália, França, Espanha. Então, a gente vê várias lojas de brasileiros, pequenas lojas, na realidade, que querem vender produtos brasileiros e não encontram. A maior dificuldade para colocar esse produto nosso em mercados, na realidade, mais qualificados. Mas a gente tem que vencer exatamente isso. Então, o festival, né, ele é fundamental, né, para divulgar isso, inclusive para buscar a geração de emprego e renda para outras categorias que não são produtores de biscoito, não são produtores de café, né, na realidade, mas o nome do lugar, Vitória da Conquista, não é propriedade apenas dos produtores de biscoitos, né? Então, por exemplo, um evento que você, na realidade, né, faz sobre o biscoito, na realidade você traz vários profissionais, aqueles que precisam, né, saber montar um palco, cuidar da iluminação, cuidar dessa toda, né, parte tecnológica, e que a gente vem começando isso agora. Então, é possível, né, cada vez mais, né, buscar aí possibilidade de articular produtos, regiões. Eu sempre digo, a região da Chapada Diamantina, a gente tem a Baíra, que é um produto já consolidado, já bastante conhecido. Se faz o Festival da Cachaça Baíra a cada 2 anos. Então, a distância de Piatã para a Baíra são 24 quilômetros. A Piatã se produz os melhores cafés do Brasil hoje, super premiados. Piatã nunca fez o festival. Então, se a gente alterna a cada ano, a Baíra faz um festival e Piatã faz no outro, a gente vai ter movimento de pessoas e de geração de pequenos empregos durante praticamente o ano inteiro, né? Então, a gente vai para o Festival de Abaíra, a gente não consegue hospedagem em Abaíra. Tem que ir para Piatã, tem que ir para Mucugê, podemos ir para as casas de turismo rural, ou seja, a busca do produto buscando seu desenvolvimento e articulação aí como forma de melhorar as condições de vida da nossa sociedade. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, professor. Eu gostaria de falar agora com o Bruno. Bruno, suas impressões sobre esse encontro. Interessantíssimo, né? Ivan, agradecer imensamente a você, esse espaço aqui, por não ter deixado passar em branco essa data tão importante. Estava no radar do projeto esse ano ainda a gente fazer um festival do biscoito, primeiro festival de biscoito de Conquista. Em função da pandemia, infelizmente não pudemos avançar, mas está no nosso radar e a gente começou já a construir a realização de um festival de biscoito delivery, pegando o gancho do que o professor Alcides falou, para celebrar o nosso produto. Por que isso? Ano passado foi sancionado pelo público a Semana Municipal do Biscoito de Vitória da Conquista. Isso é lei. E ela está no calendário municipal do município para ser comemorada na primeira semana do mês de agosto. Então, a gente estava com plano de fazer isso na primeira semana de agosto, né? Já estava, se desse tudo certo, já seria na próxima semana, praticamente. Mas, enfim, a gente está pensando na construção de um festival delivery, né? Para não deixar passar em branco. E importante também, Ivan, registrar que o biscoito é um tema que é apaixonante. E quando a gente começou esse projeto, a gente convidou a sociedade para nos ajudar a construir esse projeto. E várias entidades representativas se fizeram presentes, e ainda se fazem presentes. Tais como o Movimento Pro Conquista,
a própria prefeitura, a Câmara de Vereadores, associações comerciais e industriais de Vitória da Conquista, bancos, universidades, o IFE da mesma é um grande parceiro através do professor Jair, ele está presente com a gente aqui no nosso comitê gestor do projeto. Enfim, são pessoas que nos ajudam a pensar o projeto e que têm um conhecimento muito grande, porque são pessoas que, descendentes de pessoas que consumiam biscoito, são grandes consumidores de biscoito e estão formando aí gerações consumidoras de biscoito. Enfim, a gente trabalha com toda a cadeia, pensando nesse consumidor conquistense, mas ao mesmo tempo beneficiando o produtor do biscoito junto com o território de Vitória da Conquista. É um jogo de ganha-ganha. Com certeza. Muito obrigado, então, a você também, Bruno. E eu quero também ouvir agora o Wagner, né, nosso produtor. Qual a sua impressão, o que fica de lição num momento como este para o futuro aí de vocês como produtores diante dessa possibilidade de buscar essa indicação geográfica? Primeiramente, eu queria agradecer, Ivan, a oportunidade, Bruno, por ter me indicado para a participação, a professora Marta e o professor Alcides por todas as contribuições feitas para que nós possamos ampliar a nossa visão e contribuir cada vez mais para o projeto e melhorar os nossos processos. Eu agradeço e tenho fé que vai muito adiante esse projeto e que o biscoito de Vitória da Conquista ainda vai ser reconhecido aí, sei lá, quiçá, né, vamos dizer, mundialmente. E obrigado mais uma vez, viu? Com certeza, vai dar tudo certo, sim. Bem, gente, eu me despeço agora nesse momento, né, porque ao fim dessa transmissão, agradecendo a todos os participantes, e eu vou pegar, claro, o gancho ali do professor Alcides, que falou sobre a importância do e-commerce para a venda de produtos advindos das IGs, das indicações geográficas. É isso que a Diorige propõe. A gente propõe uma rede de informações, uma rede de economia comunitária, né? E a gente está se colocando à disposição para a criação de um marketplace onde a gente vai buscar agregar os produtos possíveis de venda nesse mercado. Então, esse início da nossa trajetória, ele vem com essa possibilidade de um resultado de colocar o melhor dos produtos, o melhor de todos os lugares, na internet, né? Como uma forma de aproximar muito os produtos das pessoas que conhecem, que querem conhecer mais, que querem saborear coisas realmente diferentes daquilo que estão acostumadas a conhecer na sua região. Então, é uma forma mais fácil de buscar produtos em outra região. Isso é algo que a gente está construindo e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Em pouco tempo, a gente vai poder disponibilizar isso, né? Estamos criando essa rede, primeiro, de muita informação. A gente quer realmente tornar mais comum essa questão das indicações geográficas e, a partir desse momento, a gente poder avançar um pouquinho mais, ajudando também os produtores de todo o Brasil, avançar um pouquinho mais nessa questão da comercialização. Então é isso, agradeço novamente a presença de todos aqui até agora, né? Foi 1 hora de live aqui, a gente avançou até um pouquinho mais. Agradeço a presença de todos, espero que a gente tenha correspondido às expectativas e até uma próxima, né? Vamos marcar novas lives aí, novos conteúdos, e a gente fica aqui sempre à espera de poder ajudar qualquer rede de IG ou qualquer rede de comunidade tradicional aqui do Brasil, de qualquer lugar. Então, podem entrar em contato conosco sempre que precisar e a gente vai estar disponível, tá certo? Muito obrigado, boa tarde para vocês e até a próxima. Ok, boa tarde a todos. Parabéns.